Nós vamos ler um texto talvez um pouquinho grande aqui, mas dentro daquilo que nós queremos compartilhar, fruto daquilo que nós temos nos proposto a compartilhar com a igreja do Senhor nesse lugar, nesses dias, que diz respeito aos encontros que transformam, né? Encontros que são transformadores para nossas vidas, né? E então é um texto um pouquinho longo que eu quero fazer questão de ler com você, mas eu prometo que, pelo menos essa é a minha intenção, de ser muito objetivo também, né? Às vezes não é sempre que eu consigo, né? Mas pelo menos essa é a intenção minha de ser objetivo, né? Não quero ser cansativo para você não, né? Eu falei o capítulo? Não, nem o livro. Então tá bom, então sinal que você está prestando atenção, isso é muito bom. João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim o relato das Escrituras: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, como a seus filhos e ao seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adorarão. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que esses o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que és o Messias, chamado de Cristo, que ele vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento chegaram seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com a mulher.
Mas nenhum deles perguntou: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede, um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Somente até aqui. Espírito Santo, mais uma vez, lança luz sobre a tua palavra, de forma que nós sejamos, Pai, edificados, fortalecidos, renovados, abençoados, inspirados, Pai, pela ação dela na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém? Se cansaram com a leitura? Não? Que bom, ainda bem. Isso já é um bom sinal, já nos ajuda aqui, né? Que bom que você não se cansou, então sinal que você está atento aí, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui, querido. Você já teve um encontro com o Senhor? Você já teve um encontro real com Jesus? Você já teve uma experiência de regeneração, de nascer de novo? Isso é muito importante, meus amados. Para nós iniciarmos aqui essa nossa meditação nesta noite. Quando eu me refiro a ter um encontro com o Senhor, não diz respeito simplesmente uma vida religiosa, de nós frequentarmos igreja, de frequentarmos reuniões, consumirmos cultos. Não, vai muito mais além. Quando eu falo em encontro pessoal com Deus, o que me vem à memória, irmãos, é que, como é a proposta para nós nessa noite, do tema que nós temos discorrido aqui, o encontro com o Senhor, ele transforma vidas. Amém? Eu posso dizer para você com toda a convicção, irmãos, se um dia eu não estivesse encontrado o Senhor, provavelmente eu não estaria aqui me dirigindo a você como estou nessa noite. E eu vou ser franco para você, talvez eu não estivesse nem sequer vivo, fruto do momento que eu vivia quando eu conhecia o Senhor, quando eu fui levado até o Senhor. E é bem verdade que em muitas situações, ainda hoje quando eu compartilhava essa mesma verdade pela manhã, isso foi se tornando ainda mais claro para o meu coração, porque teve muitas situações aqui que particularmente a minha vida até, guardadas as devidas proporções, as características desse encontro que eu tive com o Senhor, em alguns casos tem muitas semelhanças com a dessa mulher. Mas uma coisa é clara, irmãos, o encontro que essa mulher teve com o Senhor alterou a vida dessa mulher. Não há como, meus irmãos, nós termos um encontro real com o Senhor Jesus e nós continuarmos da mesma forma. Não há condição, isso não tem como acontecer. Nenhuma das pessoas que nós vemos ao longo das Escrituras que estiveram em encontro com o Senhor e que voltaram para suas casas da mesma forma como que eles chegaram até aquele encontro, Eu não vou buscar outros exemplos, eu vou me deter no exemplo dessa mulher, porque com certeza vocês vão ouvir durante esse mês aqui nós falarmos de outros exemplos, porque esta é a tônica que a gente realmente quer deixar claro, que uma vez que nós temos um encontro com o Senhor, a realidade da nossa vida tem que ser diferente, meus amados, tem que ser diferente. Então, para nós nos atentarmos para a realidade que eu quero me deter dessa mulher, eu gostaria que você procurasse viver essa cena. Procure se transportar. Você já viu falar no túnel do tempo? No túnel do tempo? Nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo aí. Há mais de 2000 anos atrás, lá na Palestina, lá na região da Judéia, da Galileia para a Judéia, ali em Samaria, particularmente, cidade provavelmente, bem empoeirada. Eu brincava hoje de manhã, você precisando se locomover de uma cidade para outra, não tinha o metrô, não tinha Uber, não tinha trem-bala,
e particularmente tinha talvez alguns camelos lá, mas a gente vê no relato das escrituras aí que Jesus gostava mesmo, ele prezava pelo condicionamento físico, né, irmãos? Não é verdade? Né? A gente não vê aí, com exceção de ver Jesus entrando lá em Jerusalém num jumentinho, a gente não vê Jesus aí gozando de alguns benefícios, né? Ele gostava de manter o condicionamento físico em dia, não tinha problema de colesterol, porque gostava de fazer algumas caminhadas, né? Então, Jesus trilhando um caminho, e como Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, chegou um determinado momento, ele estava cansado, estava com fome, ele despede os seus discípulos para irem até a cidade mais próxima, comprarem comida, né? E nós vemos com essas realidades, se você procurar se atentar e ir acompanhando aí à medida que a gente vai falando o relato das Escrituras, tem algumas coisas muito interessantes, irmãos. Primeiro, olha só, nós vemos Deus em todo momento das Escrituras, irmãos, à procura do homem. Deus não desiste do homem, já observou isso? Você percebe nesse texto aí que Jesus, ele pede que os seus discípulos vão até a cidade para comprar alimento. É isso que diz o texto aí, não é isso? Boa noite, irmãos. Estão aí, estão acompanhando? Foi isso que Jesus fez? Sim ou não? Sim. Agora, ora, você parou para pensar? Por que Jesus não foi com os seus discípulos? Ele já chegava lá, já comprava o alimento e já se alimentava. Não é verdade? Não seria o mais correto? Olha o tempo, irmãos. Jesus se detém lá no poço, pede para que os discípulos vão. Se ele estava com fome, aumentou mais a fome ainda. Já teria ido, já teria se saciado para poder voltar tranquilo, mas não. Jesus tem sempre o controle, irmãos. Por mais que muitas vezes nós achemos que nós temos controle sobre algumas coisas, muitas vezes nós podemos ter a ilusão de que um dia nós procuramos o Senhor. O Senhor está sempre à nossa procura. O Senhor é um Deus que ama o ser humano e que está em todo o tempo buscando achar o homem ou ser achado pelo homem. Pode observar, em todo o tempo a gente vê isso sendo uma realidade. Jesus, ele não evita, assim como muitas vezes nós fazemos, né? Evitar determinados caminhos, evitar determinadas situações ou pessoas. O Senhor não dá voltas. O Senhor não dá voltas. Ele quer sempre cumprir com o propósito dele sobre as nossas vidas. Jesus, ele provoca o encontro, irmãos. Ele provoca o encontro. Que nem eu disse aqui, né? Às vezes a gente pode ter a ilusão que nós um dia fomos até o Senhor. Talvez não tenha acontecido nada assim na sua vida de mais extravagante para que você pudesse buscar ao Senhor. Mas pode ter certeza, o Senhor provocou algo para poder encontrar você. Ele usou alguém, uma circunstância, uma situação, ele provocou o encontro. Ele provocou um encontro para poder falar com você, para mudar a sua história, para dar uma direção nova, uma nova esperança, uma nova expectativa. E é assim que ele faz com a nossa vida. Em todo o tempo, ele jamais dá voltas. Ele sempre procura, ele provoca o encontro. Ele tem o controle das situações. Tudo subsiste pela palavra do seu poder. Ele quebra as barreiras que muitas vezes são colocadas, sejam humanas, sejam emocionais, sejam espirituais. Havia uma grande barreira aqui, como diz o relato das Escrituras. Não havia comunhão dos judeus com os samaritanos, né? Os samaritanos eram judeus que haviam se misturado com outros povos e viviam em lugares próximos, mas que não tinham relacionamento, porque os judeus que não tinham tido essa prática se consideravam melhores que eles, né? Então não tinham esse nível de relacionamento próximo, não tinha proximidade, não se conversavam sequer, né? Mas Jesus quebra as barreiras, irmãos.
Deus quebra as barreiras, não permite que nada impeça que haja relacionamento entre Ele e o ser humano. Há uma canção que diz que, eu até brincava de manhã, né, que eu até pensei em chamar os músicos aqui para a gente fazer um coral enquanto eu ia me lembrando das músicas, né? Mas acharam melhor, né? Não, então é melhor deixar por assim. Me falaram que tem até CD, né, que eu não precisava nem cantar, né, que tem CD para isso. Mas tem uma canção que diz assim, olha: tu não esperastes que eu fosse a ti, mas vieste a mim ao tornares forma humana. E eternamente grato eu sou pela cruz, pois viestes aqui para me salvar. É isso que Deus faz, é isso que Jesus faz. Ele vem até nós em todo o tempo, está sempre à nossa procura, provocando os encontros. Agora olha só, irmãos, Ele não quer simplesmente se encontrar conosco. O encontro por si só, Ele sempre vai buscar. Mas como eu disse, não há como nós nos encontrarmos com o Senhor e não termos algumas realidades alteradas na nossa vida. E aí eu destaquei algumas realidades aqui, que talvez você encontre outras aí acompanhando o texto, mas que para mim se tornou muito claro, meditando nessa palavra, algumas atitudes, irmãos, que como eu disse, algumas delas foram muito patentes no que diz respeito ao encontro que eu tive um dia com o Senhor, e que talvez seja um bom parâmetro para nós avaliarmos qual foi o nível do encontro que nós tivemos com o Senhor. Se foi um encontro real, um encontro verdadeiro, transparente, ou se foi um encontro superficial, se foi um encontro simplesmente na esfera da alma, né? Então vamos pensar aqui, olha só, irmãos, no encontro, Jesus, Ele se revela, Ele mostra quem realmente Ele é, Ele mostra o propósito dEle para com a vida do ser humano, de forma mais primordial, se nós podemos dizer assim. Ele diz assim, olha, versículo 10, acompanha aí, diz assim, olha: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Olha só, quando ela questiona ele lá na frente, no versículo 25, quando ela fala da expectativa que o povo haveria de vir o Messias ainda, no versículo 25, aí ele no versículo 26 ele diz assim, olha: eu sou, eu o que falo contigo. Jesus se revela. Se você teve um dia um encontro com o Senhor deixou claro quem Ele é. Ele é o Senhor, Ele é aquele que era, que é, que há de vir. Há testemunho no seu espírito que você encontrou o Senhor, que você é uma nova criatura, que você é um filho de Deus. O Espírito Santo testifica no seu espírito, porque se não for assim, meus irmãos, é religião, porque a promessa de Deus é que vem, Ele que opera tudo em nós. Diz lá o texto de Ezequiel 36, 26, né? Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei coração de carne, colocarei o meu espírito, e assim você vai poder andar nos meus estatutos, obedecer às minhas leis. É só fruto de um novo coração. Isso só é possível no encontro com o Senhor, não há como. Então Jesus se revela, Ele fala quem Ele é, e fala aquilo que Ele tem para nós. Uma vez que Ele se revela e a gente tem convicção quem é o Senhor, irmãos, a gente só vive com sede se a gente quiser, porque Ele é uma fonte inesgotável, e todas as nossas fontes estão nele. Ele é o manancial de águas vivas, Ele é a água viva, Ele é a água que se descedenta, Ele realmente sacia a nossa sede, de toda e qualquer realidade que nós possamos ter. Então, no encontro com o Senhor, se nós nos encontramos com o Senhor um dia, Ele deixou claro quem Ele é, e consequentemente, muito claro também, o que Ele espera de mim e de você. O encontro, Jesus se mostra, Ele não se esconde, Ele abre a sua vida e mostra quem realmente Ele é. Mas no encontro também, meus irmãos, à medida que o Senhor
procura mostrar quem ele é. E ele aponta sempre para o conceito espiritual de algo de maior valor. Muitas vezes nós, como humanos que somos, e não tendo ainda o discernimento desse encontro, a gente só olha para o natural, né? Quando Jesus queria mostrar que tinha algo muito mais além para aquela mulher, ela estava preocupada na sede física, no natural. No natural. Muitas vezes não é diferente, irmãos. Quantas pessoas chegam diante do Senhor? Como eu disse, às vezes o Senhor proporciona situações, um convite, uma estratégia que seja. E ela não está preocupada com a eternidade. Ela está preocupada com aqui e agora. Como se o reino de Deus fosse um mero supermercado, onde eu posso ir lá e tirar aquilo que me sacia naquele momento. Mas é passageiro, é transitório. E Jesus está sempre apontando para algo que é maior, para o eterno. O encontro com Deus, com o Senhor Jesus, também revela quem nós realmente somos. Uma vez que a gente tem um encontro com aquilo que é de mais sagrado, irmãos, toda a máscara cai por terra, tudo aquilo que está oculto é revelado. Não existe barreiras, porque diz a palavra que é o Espírito Santo, ele perscruta, ele penetra no mais íntimo do nosso ser. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante de espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo do nosso ser, é apta para discernir as intenções e os sentimentos do nosso coração. E quando a mulher se dispõe a buscar o seu marido para ouvir mais a respeito daquilo que Jesus tinha para com a vida dela, Jesus descortina a realidade dela. Não há como nós termos um encontro com o Senhor, meus irmãos, e levarmos uma vida no pecado. Não há comunhão da luz com as trevas. O encontro com o Senhor produz revelação da nossa realidade, daquilo que nós somos e daquilo que a gente precisa mudar. Nos tira as nossas máscaras. O encontro com Jesus traz clareza de quem nós realmente somos. E mesmo assim, irmãos, e mesmo assim, Deus não desiste de nós. Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus foi à busca dela, provocou o encontro, ele provocou a conversa, ele teve a iniciativa, conhecia a realidade dela, e quando mesmo ela tentou desviar o foco, em momento algum, ele se desistiu dela. Bem parecido com a gente, né, irmãos? Como a gente desiste muitas vezes de pessoas, como tão facilmente nós abrimos mãos de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Muitas vezes pensamos assim, nossa, mas já falei tantas vezes, já alertei tantas vezes. Eu conversava com uma irmã ainda hoje de manhã, né? E ela falava para mim da realidade do seu esposo, né? Que ele tem uma preocupação genuína, irmãos, de ver a sua família alcançada, sua família aos pés do Senhor, mas diz que às vezes ele fica frustrado, porque ele insiste, fala do Evangelho, e convida para a célula, para estar entre nós, e a pessoa, né, vaza, esse é o termo, né, muito usado, a pessoa escorre. Mas Jesus não desiste, irmãos, nós não temos o direito de desistir das pessoas. Jesus não desiste, ele insiste. Já dizia alguém, outro dia eu reparti isso daqui, talvez você não se lembre mais, então eu vou repetir, que a perseverança para mim é a rainha das virtudes, né? A coroa não é daquele que chega em primeiro lugar, mas é daquele que não desiste. Nós não podemos desistir. Jesus não desistiu de mim e de você, por isso que você está aqui hoje, porque Ele não desistiu de nós.
a despeito de toda e qualquer limitação que nós podíamos e podemos ainda ter, Ele jamais desiste de nós, porque Ele vê além de nós. Jesus vê onde muitas vezes nós não vemos. Ele vê que potencial em pessoas assim como eu e você, que muitas vezes nós mesmos não vemos. Ele não desiste. Mas o encontro também, irmãos, ele nos liberta da tradição e da religião. Eu me lembrava aqui, quando eu falava de manhã, da minha experiência, né? Por isso que eu dizia, olha aí, não tem jeito, né? Algumas coisas muito parecidas comigo. Quando eu conheci o Senhor, aí recebi a Cristo, aí cheguei em casa feliz da vida, né? Todo alegre. Aí fui falar para minha mãe, né? Que, né? Era uma nova pessoa, que Jesus tinha me alcançado, era um salvo, regenerado. Ela olhou para mim assim e falou assim: você está negando a tradição da família, né? Mas o encontro com Jesus, irmãos, vai além de tudo isso. A questão não é a tradição, a questão é o que o Senhor fez na minha e na sua vida. É isso que faz a diferença, né? A tradição familiar, ela tem a sua história, não podemos ignorar isso, né? Muitas vezes contribuiu na nossa formação. Mas é como a descrição das Escrituras daquele homem que encontrou a pérola de grande valor, que ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para poder valorizar aquilo que realmente tem valor. Então ele quebra as barreiras da religião. A mulher quer apontar para a realidade lá do poço de Jacó, quer olhar lá para trás, para o passado, ela quer desviar o foco, ela quer mostrar a questão da adoração, aonde é a adoração, aonde que nós devemos adorar, qual é o lugar da adoração que é o correto. A religião quer mudar os focos, quer colocar rótulos. Jesus está acima de tudo isso, irmãos, e isto não é empecilho, Ele suplanta isso da mesma forma. O encontro com o Senhor derruba tudo isto, quebra tudo isso, de forma que a gente possa experimentar aquilo que de melhor Deus tem para a nossa vida. A questão não é no lugar da adoração, aonde é o lugar que é correto, mas é como nós adoramos. E aí é para onde Jesus leva, é uma outra característica que eu vejo nesse encontro. O encontro ele leva para a adoração. Não há como nós termos um encontro com Deus e não termos uma vida que realmente adore ao Senhor, irmãos, que glorifique a Deus. Diz o contexto lá que foi Jesus quem declarou: a hora é esta, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores, está difícil, irmãos, essa palavra aqui, viu? Depois você me ajuda aí, viu, Leandro? Os verdadeiros adoradores. Se há o verdadeiro, é porque pode haver o falso, irmãos. E como é que a gente sabe se a adoração é verdadeira ou falsa? Eu acho que Jesus dá uma boa dica para a gente ali. Eu costumo dizer que é duas classes que Deus está à procura, né? Na realidade, as Escrituras apontam para isso, né? Que são os adoradores e os intercessores, né? É algo que muitas vezes, né, dentro do contexto da Escritura, que você diz que Deus está à procura, né? É porque não é tão fácil encontrar, né? Que seja um alerta para nós, irmãos, para a gente balizar o nível da nossa adoração. Mas o encontro com Jesus nos leva a visualizar essa realidade da adoração, irmãos. Aquela mulher, ela estava preocupada no lugar onde se deveria adorar. Talvez fosse para mudar o foco, mas será que talvez não fosse realmente a visão que ela tinha da adoração? Talvez preocupada em simplesmente em algo aparente, ou estamos ali trazendo para os nossos dias. Nós podemos incorrer no risco de pensar de que, por nós estarmos indo a uma igreja, a uma reunião como essa, e cantarmos louvores ao Senhor, você já parou para pensar que pode ocorrer que você pode não estar adorando a Deus?
Porque a adoração não diz respeito simplesmente ao local, diz respeito a como eu estou adorando. E como dizia alguém, se o Senhor não for o primeiro na nossa vida, irmãos, Ele não vai ser nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. E a adoração, irmãos, ela não se restringe ao tempo que nós estamos juntos como igreja, como corpo. A adoração, ela tem que ser em todo o tempo. O salmista no Salmo 34 diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor, a minha alma se alegrará no Senhor. Em todo tempo é quando, irmãos? Em todo tempo. Em todo tempo, no nosso dia a dia, lá em casa, no nosso deitar, no nosso levantar. O nosso coração deve ser um coração adorador, um coração grato. Às vezes nós somos tão murmurentos por aquilo que a gente não tem, esquece de ser grato por aquilo que Deus nos tem dado, e Ele já nos deu o que nós podíamos ter de melhor, irmãos. Eu costumo dizer que se Deus não me der nada mais nessa vida, irmãos, eu já estou no lucro. Diz a palavra que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. A eternidade está garantida para mim. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aquele que vive agora, não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por eles morreu e por eles ressuscitou. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. A adoração deve ser fruto de um coração dedicado ao Senhor, em todo tempo, em qualquer oportunidade. O nosso encontro aqui, coletivo, ele vai ser reflexo do nosso dia a dia, né? Já parou para pensar, irmãos? Diz a palavra de Deus, irmãos, que se a gente vem para um encontro como esse, nós vamos levar a nossa oferta diante do altar e nós lembrarmos que nós temos algum problema com o nosso irmão, que nós devemos deixar lá a nossa oferta, voltar lá e acertar com o nosso irmão. Olha só, irmãos, como a coisa é séria. Uns parâmetros para a gente pensar a respeito da nossa adoração, né? Ou até mesmo pensarmos, né? Qual o nível do nosso encontro que nós tivemos com o Senhor? Agora, de uma coisa é certa, Deus não desiste, jamais perca isso de vista. Agora, irmãos, olha só, que uma coisa mais interessante que eu vejo aqui dentro dessa realidade também, que uma vez que há um encontro real com o Senhor, assim como aconteceu com aquela mulher, a gente não se fecha no nosso mundo. Nós queremos compartilhar aquela realidade com outras pessoas. Quando aquela mulher teve, que seja um mínimo de revelação de quem era o Senhor, quando Jesus fala: eu o sou, o que eu falo com você, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Ela saiu correndo, deixou até mesmo, abriu mão não, mas deixou lá aquilo que ela veio buscar naquele momento, que foi o seu cântaro, que ela foi buscar com o qual ela foi buscar água, para anunciar na cidade onde ela estava, onde ela morava, talvez lá no seu bairro, que ela tinha tido um encontro com alguém que estava fazendo diferença para a vida dela, que trouxe revelação da realidade da qual ela estava vivendo, mas que não a rejeitou, que a amou, que falou com ela, que deteve tempo para se dedicar a falar com ela. Então o encontro real com o Senhor, irmãos, nos leva a compartilhar a nossa experiência. As pessoas com as quais você convive, que você tem acesso, sabem que você é um cristão, que você teme ao Senhor? Você já falou para eles o quanto Deus o ama e que Deus pode mudar a vida deles? Quantas oportunidades talvez você tenha perdido
de convidá-las, para trazê-las, para provocar um encontro com o Senhor. Situações que o Espírito Santo já talvez tenha até incomodado o seu coração. E que muitas vezes você possa ter pensado assim, não, isso é da minha cabeça. O encontro pessoal com o Senhor nos leva a repartir aquilo que um dia nós recebemos. Diz a palavra, de graça recebeste, de graça dai. Não custou nada para nós, irmãos. Para Deus custou tudo, mas para nós é fruto da graça, é fruto do favor imerecido. Mas também o encontro com Deus, irmãos, nos leva a viver nossas próprias experiências. Nós não lemos esse texto, mas eu queria ler com você. Está lá no finalzinho não, mas mais à frente, né? Versículo 41. Melhor, vou voltar aqui um pouquinho, né? No versículo 39. Diz assim, olha, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Por quê? Por causa do testemunho, por causa da palavra daquela mulher. Outro dia eu estava conversando com alguns irmãos aqui, né? Esse irmão está até aqui com a gente aqui, né? As pessoas envolvidas nessa conversa, né? Eles estão fazendo um encontro de paz, né? Na casa de um amigo deles, e o supervisor, quando chegava lá e conversando, eu não vou nem citar o nome deles, justamente para mim, por causa dos detalhes, né? A gente estava conversando a respeito disso, eu não sei muito bem os detalhes, mas em suma, irmãos, é o seguinte, ele falou para o supervisor, né? Do porquê ele estava recebendo um encontro de paz na casa dele, sabe por quê? Porque ele falou, olha, eu vi o que Deus fez na vida do meu amigo, e o que aconteceu na vida dele, eu quero na minha também. Eu me lembrava dessa realidade, irmãos. O testemunho daquela mulher. Como eu disse, o encontro com Deus, ele faz diferença na nossa vida. Agora, vamos pensar comigo aqui. Já imaginou se aquela mulher, após ter encontrado Jesus, continuasse da mesma forma que ela estava? Será que haveria essa realidade? Eu creio que dificilmente, irmãos. Mas o testemunho dela trouxe impacto para aquela cidade. Mudou a realidade, talvez, daquele bairro, né? Mudou a realidade daquele entorno. Talvez você possa dizer assim, mas como eu vou mudar a realidade da minha cidade? Você pode mudar, a começar da sua família. Pode mudar, a começar da sua rua. O seu testemunho faz diferença. Você não pode reter. Disse-me, por causa do testemunho da mulher, disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando dele, os samaritanos rogaram que permanecesse com ele, e ficou ali por 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Olha só, irmãos, uma mulher, uma pessoa, mas ela não retém aquilo que ela recebe. O testemunho dela impacta outras pessoas. Muitos, se nós observarmos aqui o contexto da palavra, não foi nem por causa de Jesus ao encontro de Jesus, mas foi por causa do testemunho dela. Causa dela. E aí, estando lá com Jesus, aí eles ouvem o Evangelho, ouvem as boas novas, e diz a palavra que muitos creram. Mas olha só, irmãos, olha só, versículo 42, e diziam, não é mais pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. O encontro com o Senhor leva a nós vivermos experiências novas. Agora, meus irmãos, olha só. Eu creio que todos aqui já podem ter tido esse encontro pessoal com o Senhor.
Mas pode ser que tenha alguém que ainda não teve esse encontro. Esteja certo que o Senhor trouxe você aqui para que você possa desfrutar desse encontro. Agora, olha a coisa mais maravilhosa, irmãos. Quando a gente fala encontro, você pode pensar assim, pô, mas eu já tive esse encontro, essa já é a minha realidade. Mas o encontro com o Senhor leva-nos a experiências novas, irmãos, em todo tempo. Vocês se lembram da experiência do maná? Maná fala de provisão, não é verdade? Lá no deserto. O maná do dia anterior servia para hoje? Não servia, irmãos. Nós não podemos ficar vivendo da experiência que nós tivemos no dia que encontramos o Senhor, e que mudou talvez a rota da nossa vida. Mas e aí? Vamos ficar simplesmente olhando lá para o passado? A palavra de Deus diz que antes da queda do homem lá no jardim, de vez em quando Deus aparecia lá para ter comunhão com ele, é isso? Hã? Não entendi. Todos os dias, irmãos. Deus quer encontrar conosco todos os dias. Deus está à nossa procura a todo momento, para nós termos relacionamento com Ele, para experimentarmos cada vez mais o novo dEle sobre a nossa vida. Aquele que vem a Ele, que bebe dessa água, irmãos, nunca mais terá sede. Como é que foi o nível do nosso encontro com o Senhor? Está aí algumas coisinhas que podem dar um norte. Se foi um encontro superficial, e eu pediria que os músicos já fossem subindo para cá, esse é o dia. Se foi um encontro real, mas que já tem tempo, talvez você não tenha valorizado como deveria aquele momento, esse é o dia. Como diz a letra de uma canção, hoje vai suceder algo bom a você. Cristo de Nazaré encontrará você. Porque Ele está à sua procura, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer se revelar a você a cada dia. Ele quer a cada dia que você tenha mais dEle, que você seja mais sensível à voz dEle. A gente só é sensível, irmãos, à voz de quem está próximo a nós. A gente não consegue ter sensibilidade com a voz de quem está distante. Ele está à minha e à sua procura. E com certeza, uma vez que você tenha a possibilidade de encontrar com Ele, não vai ter nenhuma cadeia do inferno para deter você, para trazer desânimo sobre a sua vida, para trazer opressão, porque com certeza você sabe em quem você tem crido. Com certeza Ele é poderoso para guardar você em todo o tempo, de forma que ferramenta alguma do maligno prospere contra a sua vida. Com certeza você vai saber onde é a fonte, porque quem bebe desta água jamais tem sede. Amém, queridos?